internautas aqui do Goiás em Canto e Prosa, estamos começando mais uma edição do nosso programa. Hoje nós temos a grande honra de receber aqui um casal maravilhoso, a Cláudia Vieira e o Sérgio Pato. Como é que vão vocês aí? Vocês estão bem? Com saúde. Bem, João, muito bem, com saúde, isso que o Sérgio falou aí. Maravilha. E eu tenho aqui o meu companheiro Luiz de Aquino ajudando aqui, que vai nos ajudar nessa entrevista. Queria informar com muita tristeza que a Zezé, a Maria José Silva, que é a minha parceira aqui, minha companheira desse programa, ela não está podendo participar hoje, porque faleceu um irmão. Irmãos. Ela está em Nerópolis, onde morava esse seu irmão, e infelizmente, né, um acontecimento muito triste para todos nós, e a gente expressa aí os nossos sentimentos a Zezé e toda a sua família. A gente cogitou a possibilidade de adiar o programa, mas ela falou que não, vamos fazer o programa, até para que a gente respeitasse os nossos convidados, que, aliás, foram convidados em 2 programas anteriores, mas nós tivemos aquele problema só para justificar, porque foi anunciado e os nossos espectadores estavam na expectativa de assistir o programa com a Cláudia e com o Sérgio. Nós tivemos aquele problema com o Facebook, que saiu do ar, tal, enfim, todo mundo acompanhou aquela situação das redes sociais, e aí nós tivemos problema para fazer a transmissão. Então, estamos fazendo agora e vamos começar, então. Eu quero ler aqui um pouquinho sobre a história dos nossos convidados. O Sérgio Pato, ele é percussionista, ele se destaca por ser um pesquisador dos ritmos brasileiros e do mundo, com ênfase nos sons regionais do Cerrado. Ele iniciou a sua carreira na década de 80, tocando em bandas de rock como Oficina da Luz e Língua Solta. Participou de todas as 14 edições do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, na cidade de Goiás, do Canto da Primavera, em Pirinópolis, e do Projeto Goiás Canto de Ouro, em Goiânia. Atualmente, ele ministra oficinas de percussão em várias organizações não governamentais e atua como programador da Rádio Universitária da nossa querida UFG, a Universidade Federal de Goiás. A Cláudia Vieira, ela chama a atenção por ser uma intérprete versátil que atua com desenvoltura em estilos variados. Ela é filha do cantor e compositor Goya. Começou a apreciar a música ainda na infância. Formada em psicologia, Cláudia Vieira trabalhou na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC de Goiás. No início da década de 90, a Cláudia passou a dedicar-se com mais intensidade à música, trilhando pelos caminhos do jazz e do blues, além dos clássicos da MPB. Integrou como cantora convidada a trilha de vários CDs, entre os quais o The Chico Buarque Experience. A cantora também participou de várias edições do FICA, do Canto da Primavera e do Goiânia Canto de Ouro. Ela está lançando o álbum Laços, e assim como os 3 CDs solos anteriores, tem a marca da diversidade. Que maravilha! Mais uma vez, agradeço, Cláudia, agradeço você, Sérgio, por estar aqui conosco, por ter paciência. Nós tivemos um problema técnico passado, como havia informado. Seja bem-vindo. Gostaria de começar a nossa entrevista com vocês perguntando como foi esse belo encontro entre Cláudia e Sérgio. Conta aí para a gente começar. Bom, assim, é uma coisa interessante, porque nós sempre fomos muito próximos. Assim, comecei a tocar com a Cláudia em 88. A Cláudia fez psicologia com a minha irmã, Eliane, e é interessante que a Cláudia estava começando a enveredar para a carreira de cantora, né? E assim, a minha irmã queria apresentar uma sequência do meu irmão, que era percussionista. E é interessante que a Cláudia, assim,
E na época eu estava fazendo um projeto que chamava Martins Sererê, que é um projeto maravilhoso de teatro, que é um projeto que fez, inclusive, depois até, sabe, desenvolveu o Centro Cultural Martins Sererê, que virou um Centro Cultural aqui em Goiânia. E eu estava tocando com a peça, né? E a Cláudia, sabe assim, poxa, eu precisava de um percussionista, eu acho melhor ela falar um pouco também, porque eu sou muito tímido sobre isso. Nada, a gente, enfim, isso que o Sérgio falou, eu comecei a cantar, né? Cantava em festinhas, e aí surgiu uma oportunidade, um convite do Castros, do Hotel Castros, para eu fazer um show lá, em função de uma participação que eu tive no show da Bazu, né? Que é uma grande cantora daqui também. E aí eles me propuseram fazer um show com o Cláudio Vespar, e fizemos esse show, e logo depois apareceu outro show que nós convidamos o Sérgio Pato para fazer parte. Mas aí ficamos amigos, né? Assim, durante muito tempo nós não trabalhamos juntos, ele mais ligado ao teatro, viajando com o Marcos Fayad e a companhia. Eu também não fazia muitos shows, ainda era professora na PUC, né? Então me dedicava mais a dar as aulas, né, a essa carreira aí de professora. E depois de muitos anos a gente se reencontrou, né? E nesse reencontro acabamos nos namorando e casando. Mas desde que nos conhecemos a gente ficou muito amigo, participamos muito da vida um do outro desde sempre. Maravilha. Luiz de Aquino. Oi. Faça as honras. Eu estou ouvindo o papo dos dois aí, quer dizer, começa trabalhando juntos, depois vem uma amizade, conversa vai, conversa vem, conversa vai. Um belo dia a gente descobre, aqueles dois casaram. Que coisa boa, né? Um dia, até na brincadeira, que eu demorei muito tempo para saber o nome verdadeiro do Pato, ele era apenas o Pato da percussão, né? E Sérgio Pato e tal. E um dia eu fui apresentar a Cláudia para algum amigo que eu não me lembro mais quem era, sei que me ocorreu uma frase, essa aqui é a Cláudia Lira, cantora maravilhosa, o marido dela é um pato. Aí, aquela brincadeira, todo mundo sabia que era o Pato. Essa história do Sérgio Pato é uma história bacana, né? Muito bonita e tal. E muitos anos depois a gente se conheceu naqueles anos 80, de fato, na ocasião eu estava com a Anete, né? E eu sei que muitos anos depois eu descobri que o Sérgio era filho do tio Urias, né? Todos nós chamamos o tio Urias de tio Urias, eu principalmente por causa do Luiz Fernando, né? Pato, que é seu primo, sobrinho, grande médico, meu compadre. E a Cláudia também tem história assim, que me remonta a coisas. Por exemplo, quando eu cheguei em Goiânia, eu lembro que o Goya, com o trio... Como é que chamava o trio de seu pai? Era o... mudado tanto de nome, né? Trio... Yucatán. Yucatán, porque tinha o trio Iraquitã, aí depois eles colocaram trio Goiá. Ficou nesses dois nomes aí, Isso aí. Exato. E outra, né? Eu me lembro que quando seus pais se casaram, a sua mãe era minha colega de bag, só que a gente não se conheceu, né? Ela era caixa na agência da Rua 68, né? E eu trabalhava na Matriz, né? No departamento de contabilidade na época, certo? Deve ter sido em 65, por aí. Oi, gente, eu confessei a idade, hein? Parece. Mas eu sei que eu venho acompanhando a vida desses dois, assim, dentro daquela naturalidade, sabe? Essa convivência, ver isso tudo acontecendo, e depois vem toda aquela história, né? Que os bares de Goiânia se tornaram referências. Olha só como era a vida, né? O Pato tocando sempre com alguém que precisasse de um bom percussionista ali e tal. Nesse tempo a Cláudia ainda era uma garotinha, não estava eu frequentava sempre gentil com as damas, né? Parte. Não, mas a mesma, era uma garotinha. Aí o que acontece? Eu era jornalista, né? Quer dizer, eu sou jornalista, na época eu era repórter da Folha de Goiás, do jornal Estado de Goiás e tal, e eu estava sempre com essa chance de fazer cobertura do meio artístico. Convivi com o pessoal todo, e sempre com muitas entrevistas, aquela coisa. Oi, Valdir Ferreira, um parênteses aqui para dar os parabéns para o Valdir pelos 88 Art Doors que ele espalhou por Goiânia, né?
um de cada artista que homenageou a cidade no domingo pelo aniversário da cidade. Parabéns, Aldir. Parabéns mesmo. Né? Bom, aí o que acontece? A gente acompanha essa história, quer dizer, a história do casamento já veio aí, e tantas coisas que a gente já participou. No ano passado, né, nós tivemos, enfim, um trabalho juntos, não foi, Pata? Aquela live. 40 anos da morte do Vinícius de Moraes, né? Nós comemoramos no ano passado, certo? Fizemos um trabalho bonito, né? Não é por estar na nossa presença, mas foi lindo, não foi? Foi lindo mesmo. Modéstia à parte. Está no YouTube, né? Então as pessoas podem, sabe, presenciar e assistir, né? Quer dizer, constatar. Exatamente, muita coisa bonita. Ô, Cláudia, conta esse começo seu, como é que foi? Você era daquelas meninas que no recreio cantava para as coleguinhas, aquela Sim, coisa toda? Toda a vida. Essa história do meu pai ter sido ligado, né, sempre à música, eu cresci convivendo com isso. E numa época muito boa, né, Luiz e João? Porque o que acontecia? As serenatas, né? Ainda era possível fazer serenatas. Nossa, que saudade! E eu acompanhava as serenatas do meu pai. Meu pai adorava fazer serenata com o trio dele, e eu ia. Uma dessas eu conhecia a Bazu, né, que também era seresteira, gostava de fazer serenata. Maravilhosa Bazu. Nossa, e então, assim, foi uma coisa muito um privilégio, assim, eu costumo dizer, porque chegavam na casa dos meus pais, os músicos aqui, que eram fantásticos, né? Chegavam para fazer uma tocata. Chegava para tocar e reunindo aquele tanto de gente, e ali à noite, varava a noite, né? Madrugada dentro, e às vezes depois de um período ainda naquela mesma noite, saía para fazer uma serenata para alguém. A gente entrava nos carros, ia embora fazer serenata. Então foi muito, muito bom, um início assim, muito tranquilo. E aí eu nunca imaginei que eu um dia cantaria dessa forma, né, profissionalmente aqui. É isso que você falou, sempre em festinha, sempre gostando muito de cantar, onde tinha um violão, eu corria atrás, né, para poder estar perto, né, porque sempre é uma delícia. E aí aconteceu essa estreia, vamos dizer assim, foi muito, muito imprevisível, muito imprevista na minha vida, não foi algo... Porque eu fui assistir o show da Bazu, no Castros, né, como eu já falei, e a Bazu me convidou para fazer uma participação sem nenhum tipo de ensaio, eu quase morri, né, e eu fiz lá um pedaço de uma música com ela, e um dos administradores, na época que ela chamava Boate Cristal, né, ali, me chamou para fazer já um show na outra quarta-feira. E o Cláudio Vespar me botou... Cláudio Vespar, saudade daquele caboclo bom. Ele é o responsável por ter me jogado nessa história assim, de forma profissional, né? E aí fizemos o primeiro show, depois disso foi engrenando. No início não foi, era um show a cada 6 meses ou um ano, porque eu muito ligada à carreira acadêmica, né? Estava me sentindo realizada, eu gostava, mas chegou no momento que ontem eu estava conversando com a pessoa, eu falei, a música sempre ganha, né? Não tem jeito, a música, a arte, ela sempre ganha. E aí eu fiquei mais dedicando à música, em função de... Eu deixei de dar aula para não atrapalhar a voz, porque eram muitas aulas, e continuei. Cheguei até aqui. Bem por aí, assim. E você também passou pelo comércio, né, Claudinha? Você tinha uma loja, ainda tem? Sim, tenho. Eu sempre estou com comércio, né? Coisa boa. Eu falo plano B. Estou sempre com o plano B. Está certíssimo. E você, Pato, a sua trilha foi só música mesmo? Minha mãe falava que eu fazia a alegria dela quando era criança na cozinha, né? As panelas, a gente ia começando a descobrir quais... Já batucava das panelas. A panela de pressão, a panela mais do leite. Né? Você imagina. Mas tem uma coisa interessante, assim, sabe, que eu sempre tive uma coisa muito sabe, Pô, papai, que eu era criança, meu pai ouvia Beatles, cara. Meu pai, assim, interessante, meu pai foi árbitro de futebol muitos anos, Urias Crescente, muito, enfim. E a gente sempre ouvia Beatles, ouvia
já era uma formação já interessante naquela época. Assim. E eu sempre fui apaixonado, porque eu comecei a perceber que aqui poderia se tornar da coisa lúdica se tornar uma profissão. Né? Como você falou, comecei a tocar com banda de rock, e depois comecei eu tive o grande privilégio também de ser convidado pelo Fayad, Marcos Fayad, para fazer a parte do projeto Martins Sererê, porque aí eu percebi o tanto que a importância da arte para mim, da música em si, mas assim, eu sempre, depois comecei a trabalhar muito com teatro, com dança, eu participei de vários espetáculos No Escuro, do Basser, Companhia de Dança, participei de 2 trilhas da Quadra Companhia de Dança, a trilha do Divido e do Regis, que foram 2 peças super premiadas, fazendo parte da trilha, enfim. E comecei, sabe, assim, aí eu vi o tanto que o mercado goiano é muito rico de diversidade, entendeu? Uhum. Da parte não apenas a parte musical, mas a parte também de teatro, de dança, artes plásticas. Quer dizer, na peça Martins Sererê, quem foi o cenógrafo foi o Cisão Franco, que fez a cenografia. Foi. A direção musical foi do Eduardo Moraes, que infelizmente nos deixou recentemente. Sim, o maestro falecido. O maestro. Cara, assim, então eu tive esse privilégio de trabalhar com grandes, sabe, profissionais que, sabe, me ampliou muito minha visão do que é a arte, como um todo, né? Que coisa... Assim, então foi isso, assim, sabe? Poxa, até hoje eu agradeço demais toda essa trajetória de perceber que um garoto em Goiânia, uma cidade que nós crescemos juntos, quer dizer, poxa, né, uma cidade que é recente, jovem ainda, e de repente com essa diversidade toda de linguagem, né? Exato. Diversidade. Ô Sérgio, você falou no Língua Solta. O Língua Solta era o conjunto em que o Almir... Léo Jaime foi o primeiro baterista do Língua Solta. Do Língua Solta, né? Você chegou a conviver com ele lá? Não, eu conheci muito... Assim, nós somos contemporâneos, eu conheci mais o Júnior, que é o irmão dele, mas eu lembro quando ele tocava com o Língua Solta. O Língua Solta era uma banda que era uma referência no rock, poxa, quantos anos, né? Uma banda mais longeva, assim, sabe, do rock, cara. Olha só, verdade, durou muito. Uma banda goiana, roqueira. Pois olha, a escola técnica, né? A escola técnica com o teatro dela, a música, foi um berço também forte, né? De incremento aí das artes. Sim. Ontem eu estava conversando com o Padre justamente falando sobre esse intercâmbio, esse entrelaçamento que acontece entre as artes, né? Olha a Denise Godoy aí, delícia. Oi, Denise. Poetas aqui. Família maravilhosa, Verano, família Verano. Adélia Freire, Selma Souza. Ô, Luiz, eu queria aproveitar, desculpa interromper, Luiz. Eu queria aproveitar a deixa aí da Denise, né, que vocês comentaram, para eu registrar os outros comentários aqui também, para a gente prestigiar nosso público, tá bom? Exatamente. Como vocês estão vendo aí, a Denise, né, ela está fazendo uma referência a algum ponto aí que eu me identifiquei que o Sérgio mencionou. Né? Se você puder resgatar, ótimo. Nós temos aqui a Lídia Afonso está presente. Lídia é minha prima, é de Pirinópolis. Aliás, Pirinópolis inteira é parente. Né? E a Lídia mora meio ano em Portugal, meio ano em Pirinópolis. Eu estive com ela semana passada. Muito querida. Vamos aqui para mais um comentário. A professora Lani Costa. Lani Costa. Ela é de Jataí, mas ela mora atualmente em Cuiabá, Mato Grosso. Ela é professora do Instituto Federal lá de Mato Grosso. Sim. Comentando, conheci a voz e o trabalho de Cláudia Vieira quando ganhei um CD dela, de uma amiga do Simpro de Goiás. Glorioso Simpro. Antes ela já havia comentado aqui, né, que mágico isso, as serestas fazem parte da memória de muitos goianos. A Adna Santos, ela é Ialorixá, aqui em Brasília.
Ela é muito mais conhecida como Mãe Baiana, uma pessoa... Maravilha! Maravilha! Maravilha, querida! Lá, vou aproveitar e voltar aqui no comentário dela anterior, né? Ela é uma grande lutadora da cultura também, né? Das religiões de matriz africana, né? Está aqui também nos saudando, obrigado pelo convite. Estou aqui, né? Mãe Baiana, presente com muito axé. Vamos voltar aqui para passar todo mundo. Nós paramos lá antes na Luciana, que ela mencionou, né? Que está em Cajamar, né? Cajamar, eu falei Calamares, não é não? Isso, e a Dênia Diniz está aqui também, lembrando que além de Itaberaí, além de Goiás, tem Curralinho também, que é um distrito de Diamantino, Minas Gerais, e o município do Pará. Olha. Goiás e Campo e Prosa também é geografia, né? Muito bom. Vamos lá, vamos avançar aqui. Ali aqui é da Mãe Baiana, a Rosália Perissé. Rosália Perissé, minha amiga de infância, muito querida, médica, carioca, fomos contemporâneos no Colégio Pedro II na década de 1960, somos amigos até hoje. Passei uns dias com ela no Rio no mês passado, sabe? Pessoa muito querida mesmo. Muito bom. Temos aqui a Sandra Antunes, uma grande amiga, design de interiores, tem feito muitos trabalhos também em Goiânia. Obrigado, Sandra. O Valdir Pereira, boa noite. O Valdir, que nós falamos ainda há pouco, presidente da Associação Goiânia de Artes Visuais. Grande figura, grande artista. E ele teve essa iniciativa maravilhosa de enfeitar Goiânia com 88 outdoors, que eles chamaram de arte. Belíssimo. Parabéns, Valdir. Parabéns, Valdir. Parabéns. Maravilha. Parabéns, Goiânia também, né? Goiânia Pelos 88 anos, o jornal Opção publicou 16 poemas, né? Eu tive um privilégio de publicarem 2 poeminhas meus, né? Todos alusivos a Goiânia, né? Todos prestando a sua homenagem à cidade, né? Eu sou nativo de Caldas Novas também, comecei a interessar por arte, porque minha mãe lia histórias para a gente dormir, meu pai tocava violão e me levou para cantar numa serenata dele aos 4 anos. E aí foi que eu comecei a tomar gosto por poesia, de tanto ficar decorando letra de música, né? Olha, que legal! Um processo de intercâmbio também, né? Letras e música e tal. Sim, claro. Muito bom, vamos avançar aqui. A Adélia Freitas está nos saudando também. Maravilha, exclamou ela. Professora da PUC, pesquisadora. Ela tem um romance maravilhoso sobre a Chica Machado, uma negra escrava que é liberta, fica viúva, fica podre de rica, porque o marido dela era um cara que tinha uma bagagem de ouro enorme. E ela vira um ícone aí nessa região ali do Rio Paranã, sabe? Mãe de 2 padres, um deles que é uma figura exponencial da história de Jaraguá. O trabalho da Adélia Freitas é uma coisa maravilhosa. Ela foi entrevistada no programa passado, né, Luiz? Exatamente, estou recordando. Ela foi entrevistada no programa passado. Vamos avançar aqui. A Selma Souza, boa noite. A Adélia volta aqui, né, parabenizando aos jornalistas e aos artistas. Obrigado. Muito boa entrevista com a Adélia, né? Foi bacana. Vocês me desculpem, eu participo de tanta live que eu esqueci que a Adélia veio foi nesta. Não, você saiu... Já misturei. Ô, Luiz, você saiu antes do final e você perdeu uma coisa maravilhosa. Porque na hora que acabou a live, nós ficamos com o Valtinho, né? E ninguém quis desligar, sair. Depois acabou, fechamos a live e depois teve serenata. Valtinho fez serenata. Tá vendo? Valtinho excelente. Eu tive um evento na UB, né? Não pude permanecer, tive que sair mais cedo. Vamos avançar aqui, a Berta Lúcia Siqueira. Anápolis, é outra das primas, essa menina é de Pirinópolis também, ó. Berta Lúcia Siqueira, a grande família Siqueira de Pirinópolis. Muito bom. O Abílio Vonei Aires Neto. Abílio Vonei Neto. Juiz de justiça, escritor, autor de uns 15 livros, mais ou menos. Olha, maravilha. Grande figura humana.
Janete Costa, de Caldas Novas, minha amiga muito querida, né? Filha de uma grande amiga dos tempos da minha mocidade, da infância em Caldas, então é gente muito do coração. Muito bom. A Denise Godoy está aqui também nos parabenizando. Já. Vamos, então, avançar aqui e depois eu volto para ler mais comentários. Você tinha feito uma pergunta para a Cláudia e o Sérgio, Luiz, eu tinha interrompido para a gente ler os comentários. Você quer resgatar, por favor, para a gente avançar aqui na nossa... Você acha que eu me lembro? Velho, só tem memória antiga. Enquanto você lembra aí, eu vou pedir o Cláudio, aliás, a Cláudia e o Sérgio, para cantarem uma música para a gente, né? Melhor do que eu falar. Uma entrevista com cantores, com artistas. Pelo menos isso, né, gente? Vamos lá, tá lindo, o pessoal está acompanhando aqui. Muita gente Isso mesmo, vamos ensaiar para a serenata. Ótimo! Vamos fazer uma música do Caetano, que a gente faz um show que é só percussão e voz, tá? Tem muito azul em torno dele, azul do céu, azul do mar, azul do sangue, a flor da pele, da flor de lótus de Krishna, o pé da Índia, a mão na África, o pé do céu, a mão no mar. Tem muito azul em torno dele, azul do céu, azul do mar, azul do sangue, a flor da pele, da flor de lótus de Krishna, um pé na Índia, a mão na África, um pé no céu, a mão no mar, um pé na Índia, a mão na África, um pé no céu, a mão no mar. Um pé na Índia, a mão na África. Um pé no céu, a mão no mar. Que beleza! Lindo, lindo, lindo. Percussão e voz, né? Dá para fazer muita coisa. Coisa boa. Eu vou te contar, viu? Uma casa como a de vocês tem que ser uma coisa de muita alegria sempre, né? Uma casa com música. Poxa, as lembranças, né? A Lídia vai confirmar isso para mim e outros pirinopolinos aqui. Pirinópolis, cada casa era uma banda, um conjuntinho, né? E quando se juntava com os vizinhos, já virava uma orquestra. Tem aquela alegria, tem aquele astral gostoso na cidade, né? Até hoje, tem essa Até coisa. hoje. Né? Eu tive em Pirinópolis semana passada, fiz 2 shows lá com a Débora de Sá. E a Débora de Sá, ela é nativa, né? Ela é a família toda dela. Assim, a família dela é tronco de muitas outras famílias de Pirinópolis. Nossa, Demétrio. Família Sá, por exemplo. Débora de Sá. E assim, é interessantíssimo, porque quando a gente vai em Pirinópolis, é impressionante, você respira inteiro. Aí olha o Adriano Curado aqui comentando, parece que estamos mesmo em Pirinópolis. Legal, Pirinópolis. Que ótimo. Ele entrou aqui agora porque acabou de concluir lá a reunião da academia, que eu não pude participar porque tinha a live. Aí me justifiquei com ele. Sérgio e Cláudia, tem alguma música aí que a gente possa fazer uma homenagem para o aniversariante de hoje, que está sendo lembrado aqui pelo Raul Rodrigues. Maravilha! Olha só! Deixa eu... Maria? Não sei, né? Vamos ver. Deixa eu pegar outro instrumento. Pega. Aquele instrumento usei é um instrumento... Isso aí vai ser um improviso, hein, gente? Turco, isso é um barato, né? Percussionista não tem um instrumento, ele tem todo o que mais tem instrumento. É coisa demais. Já voltou. Vamos ver o que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer? Ó, gente, essa é a primeira vez, hein? Estreia da estreia. Nem sei se eu lembro dessa letra toda, mas vamos lá. Só um pedacinho. Maria, Maria,
é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar, que não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é Maravilha. preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem faz a pele e a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele e a marca possui a estranha mania de ter fé na vida. É, aê, 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 lá, 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 yeah. Viva Milton Nascimento. Viva. Maravilha, maravilha, lindo, Viva lindo, lindo. Luzinha. Ô, Malu! Maravilha, adorei. Coisa Primeira boa. vez, hein? A Maria Luísa Oliveira comentando aqui, super Catita, Sérgio. Ah, Malu! Catita, explica pra gente. Catita é meu apelido da faculdade de psicologia. Olha que lindo. Tá vendo? As coisas acontecem. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais íntima aqui, já que ela lembrou o apelido de faculdade. Vocês dois têm a sua trilha sonora. Qual é a música mestra de vocês dois, da sua história de vida? Olha, que lindo. Ah, de nós dois? Maravilhosa. É. Olha, eu tenho uma, mas é por causa do filme Harry e Sally, quando When Harry Meets Sally. Eu não sei como é que é a tradução em português, que é com o Billy Crystal e se o nome da atriz, eu até tenho esse filme, é uma comédia romântica, eu assistia, e aí eles se encontram, né? E quando eles são anos, até eles se tornam amigos, depois se casam, né? E a trilha deles é o It Had to Be You. Então, assim, para mim tem a ver com a nossa história, porque eu e o Sérgio, a gente ficou perto, né, durante 20 e tantos anos antes da gente começar a namorar. Tanto é que os filhos dele, quando falaram que a gente estava namorando, falaram, não, eles são muito amigos, não estão namorando, não, porque a convivência era muito próxima. E a aluna achava, pais eram muito próximos. aí a aluna achava que não, que era, né, amizade. E, de repente, né, a gente se encontrou assim, e a música que eu tenho, que eu me lembro muito dele, é essa, assim, é em inglês, em função desse filme, que é essa comédia romântica, né? Sim. E que fala que, né, a letra diz isso, tinha que ser você, né? Eu andei tanto, e finalmente encontrei quem estava do lado. Eu também. Pois é. E olha só, como o Raul está destacando, assim, né? Aniversário do Bituca, 79 anos. Que maravilha, né? Que contribuição. Olha só, gente, vocês dois, o casal, nós tivemos uma alegria muito grande na última sexta-feira. O Marcos Gomes, primeiro ele fez aqueles vídeos, né, Sérgio, mostrando a MPB de cerca de 40 anos aí, que rolava pelos botecos de Goiânia. E nessa fase, por exemplo, quando eu comecei a produzir meus livros de poesia, eu vendia cerca de 2.000 livros de poesia, numa média de 4 a 6 meses, nos botecos. Por causa da música, a MPB, que tinha muita coisa romântica, muita coisa bacana, a frequência dos botecos era de casais com filhos, casais de namorados, casais de noivos e tal. A minha poesia, como é uma poesia de amor, vendia fácil. Até houve escritores mais velhos aí que quiseram me ridicularizar, dizendo que eu estava aviltando o livro, vendendo livro em boteco, porque o livro acabava abandonado em cima de uma mesa entre espinhas de peixe e copos de cerveja derramada. Eu perguntei que tipo de boteco você frequenta. Não são os meus, não. A resposta que eu dei para ele foi ótima. E o que acontece é o seguinte, esse trabalho do Marcos Gomes ficou muito bonito, né? Ele me pediu alguns depoimentos, eu fiz, depois ele entrou, deu uma doida nele de entrar com esse projeto. Não, vamos tombar isso aí como patrimônio imaterial. Eu falei, a ideia é ótima, né? Pediu alguns depoimentos, juntou em pouco tempo, aí teve lá gente que se expressou para apoiá-lo, né? O Pardo, o Ricardo Leão,
o Tião Pinheiro e outros mais, e a coisa foi fabulosa. O Conselho de Patrimônio Histórico aprovou por unanimidade, o secretário adorou, participou do encontro, a coisa foi consolidada logo de imediato, né? Dá para passar o vídeo, João? Dá para passar sim. Eu tinha pensado a gente passar no final, mas pode ser. Não passa antes para a gente poder conversar sobre isso, depois não dá tempo. Sim, não, isso que eu ia falar. Então, vamos passar agora. Coisa boa, pensamos junto. Comenta, então, só um minutinho que eu vou fazer aqui o compartilhamento. Rapidinho aqui, só. Aliás, o Milton Nascimento, Clube da Esquina, isso eu ouvia muito nos anos 80, Beto Guedes, Milton, Loborges. Nossa! Né? Eu tenho um livro autografado pelo Marcos Borges, que escreveu Os Sonhos Não Envelhecem, né? Coisa maravilhosa. Li 2 vezes já o livro dele, é uma coisa deliciosa. Olha aí. Tem um grupo no Facebook, né? O Clube da Esquina. Tá vendo o que é herança, né? Exatamente. Coisa deliciosa. Cá em cima estou, mas com o apoio e a presença do secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural aprovou por unanimidade pedido do pesquisador e jornalista Marcos Gomes, autor do documentário Bons Tempos Goiânia, reconhecendo oficialmente o movimento musical cultural da MPB ao vivo nos bares como patrimônio cultural e imaterial. O pedido teve o apoio do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado de Goiás e da Associação dos Cantores e Compositores do Estado de Goiás. Quero aqui primeiro parabenizar a todos e informar que nesse momento, com a votação unânime, passa a ser o movimento MPB, passa a ser um movimento tombado no material. O procedimento agora, ele sai do Conselho, e vai para o gabinete do secretário para que seja feita a homologação e logo após escrito no livro tombo. E a consequência disso é revivência da história. Nós estaremos revivenciando todas as histórias, beneficiando os músicos, vai fortalecer a classe musical, para que a gente volte a ter esse movimento em Goiânia. Agora o movimento está protegido pelo poder público. Alguns protagonistas daquele movimento e a presidente do Conselho Municipal de Cultura enviaram depoimentos ao Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural. Essa é uma iniciativa que abraça 2 momentos importantes. O momento do reconhecimento dos artistas, técnicos e produtores que fizeram parte e o momento de valorizar a história e a memória para as novas gerações. Convivi desde o final dos anos 60 até que as coisas começassem a se transformar com todo aquele evento nas décadas de 60, 70, 80 e 90 da belíssima música popular brasileira nos bares e botecos de Goiânia, onde naquela época se destacaram incontáveis músicos para a alegria da formação de um público consumidor de música popular brasileira excelente. Fiz a minha carreira exatamente nesses espaços. E não foi só eu, foi muita gente. E quando a gente fala de muita gente, a gente não fala só de artistas, músicos, instrumentistas, compositores. Estamos falando de um mercado de trabalho, de um movimento que envolvia muita gente. Nossa cidade foi uma referência nacional em termos de qualidade de vida noturna, principalmente como referência os bares, restaurantes e choperias da cidade e o que acontecia aqui na vida noturna. O movimento dos bares no final dos anos 70, dos anos 80, foi muito importante para todos os artistas de Goiás, cantores. Lá surgiram vários cantores, músicos, e eu me junto ao colega Marcos Gomes para que esse movimento seja declarado oficialmente bem do patrimônio cultural e material. Eu tive o privilégio e a oportunidade de conviver um período maravilhoso da produção cultural de Goiás, de Goiânia principalmente, na área musical, como repórter, como ativista cultural, como amante das letras, da cultura de uma forma geral, da música, né? Esse movimento da MPB ao vivo nos bares de Goiânia resgata, num país de pouca memória, exatamente esse movimento, essa manifestação maravilhosa. Realmente hoje é um dia memorável
é um dia histórico, no qual Goiânia foi agraciada justamente com o título de Patrimônio Imaterial da Música ao Vivo nos Bares, a MPB. Com grande satisfação e alegria que comemoramos as pessoas de toda a categoria musical goianiense e Goiânia. Nós somos muito agradecidos ao secretário municipal de Cultura, Jander Fábio, por ter encabeçado essa luta na busca desse reconhecimento junto ao Conselho de Patrimônio Histórico. Trata-se do resgate dos pioneiros, dos precursores da música ao vivo nos bares. Veja quanta coisa por fazer, quanta vida ser levada, quanta água por correr. Muito bom, maravilha. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, parabéns. Pesquisadores descobriram que homens acima dos 40 que não fechar falham aqui, na hora porque H. eu estou com um problema aqui para sair do compartilhamento. Acho que saiu, né? Não, a tela ainda está com o... Tá, né? Para só um pouquinho. Pronto, Ai, agora sim. Pronto. Pois Muito é, bom. casal. Desculpa, João. Não, pode fazer a pergunta para eles. Eu ia fazer, mas você já estava emendando na questão. Pode falar. Não, faz você. Você tem que trabalhar um pouco. Eu queria falo que, demais. assim, aproveitando o gancho, Luiz, desculpa tomar sua palavra, mas que vocês comentassem como foi a vida de vocês como artista vocês já falaram um pouco sobre isso, mas especificamente de artistas da noite, né? Que, na verdade, não querendo alugar muito na minha premissa aqui, eu vivi esse momento em Goiânia, né? Esse momento foi lindo, foi maravilhoso, vários bares, vários artistas, né? Me recordo muito do Pado, eu recordo muito do Itamar Correia, né? Estudei com Gilberto Correia na escola técnica, enfim, tem uma história dentro disso aí, e eu queria saber de Cláudia e Sérgio como é que foi a vida deles nesse período. Bom, assim, vou citar o gancho anterior aí, que nós cantamos, a Cláudia cantou Maria Maria. Quer dizer, eu fui conhecer Milton Nascimento, Clube de Esquina, Chico, Caetano, enfim, sabe, e ter uma paixão, porque eu iniciei como roqueiro, a formação dos meus irmãos ouviam rock, meu pai, enfim. Aí eu comecei a sair na noite e ver a MPB, né? A beleza da poesia, da harmonia, e ver grandes instrumentistas, assim, você fala assim, poxa, que isso, que legal, né? Que maravilha, sabe, e as pessoas terminavam de uma apresentação no bar, iam para o outro, onde às vezes tinha até sabe, horários diferenciados para as pessoas poderem transitar e fazer tipo uma tour, né, pela noite goianiense. Que era maravilhoso. Assim, eu lembro de vários amigos meus de fora que chegavam assim, poxa, me leva aonde é que tem a música. Lá era o cardápio, né? Era a atração da cidade. Sabe, assim. E eu achei extremamente importante esse reconhecimento. Porque um marco, porque talvez hoje a geração mais nova ache que tudo surgiu depois do Google, né? Fazer uma brincadeira aqui, assim. Porque, sabe, e Goiânia tem sabe, além da MPB, poxa, tem sabe assim, tem um cenário do rock, sabe, instrumental maravilhoso, da música erudita, sabe, enorme, cara, sabe, e eu acho que também
foi muito dessa formação também de ter acesso a uma música que era, sabe, elaborada, assim, sabe, que não era música comercial, não era música, sabe, apenas para entretenimento, era uma música para as pessoas também refletirem, sabe, pela própria beleza das harmonias, enfim, sabe. Poxa, eu fui cria desse momento, né? Dessa escola, que foi uma escola, na realidade. Exato. É verdade. Eu concordo. Foi uma escola, né? Foi uma, e assim, eu pude viver isso muito perto, e eu tenho saudades, claro, porque é isso que o Sérgio falou, né? Era passando de bar em bar ali na Praça Tamandaré e deparando com pessoas incrivelmente talentosas, com um repertório que hoje, né, se fala um repertório de bar, mas não é um repertório que seja menor em relação, pelo contrário, né? São grandes compositores interpretados em bares, e eu acho isso muito importante e fundamental. E era a música também que a gente escutava naquela época, né? As rádios estavam tocando Beto Guedes, estavam tocando Tudo da Esquina, estavam tocando Vinícius de Moraes, né? E foi quando também abriu oportunidade para os nossos valores aqui, compositores, né? Começarem a falar, a levar seus trabalhos, né? As suas próprias composições. E eu me lembro que eu ia assim, sabia o dia que era o Fernando Pirillo no Jotas, o Gilberto Correia, depois eu sabia o dia que era o João Caetano, né, a gente às vezes conversa lembrando dos shows, eu ainda não cantava profissionalmente, mas estava ali por perto, né, de vez em quando cantava com o outro, muito timidamente, mas é um momento muito importante, histórico da nossa cidade, que merece ser, assim, homenageado, relembrado, e não pode sumir, desaparecer, né? Eu acho que o nosso país padece demais de não conhecer a própria história e de fazer pouco dela. Então, a gente tem essa oportunidade de ter esse reconhecimento e de todas as pessoas que fizeram esse trabalho, e como o Luiz também falou, né, Luiz? Não era só música, né? Não. Era arte, poesia. Gente, o Jorge Braga eu conheci desenhando, né? Fazendo as caricaturas. Pois é, a frequência era assim, por exemplo, Roosevelt, né? É isso. Wagner Luz, né? Um monte de artistas plásticos, de poetas, escritores, os jornalistas em peso. Como o Pampinha dizia, Goiânia não tem praia, tem bar, então é a nossa praia. Olha só, exato. Olha só a relíquia que eu ganhei nesse domingo, de uma amiga muito querida, que é a Cris Resplande, poeta. Vejam. Não. Essa caixinha contém 5 CDs que são o Chico, o Amante, o Trovador, o Cronista, o Malandro e o Político. Luiz, maravilha. Era o que a gente ouvia e discutia nos botecos o tempo todo. A música dava discussão, a música dava assunto. Uma letra de música que você parava, poxa, quando o cara começava, prepara o seu coração. Peraí, sabe? Luiz, eu queria fazer uma pergunta para você, Luiz, e para a Cláudia e o Sérgio, obviamente. Na verdade, eu queria que vocês comentassem o que eu vou recordar aqui. Esse período, ele coincide com dois momentos que para mim, que vivi esse tempo, foi sensacional. Um foi a inauguração do ginásio Rio Vermelho, e o outro foi a reforma do Teatro Goiânia. Do Teatro Goiânia. Nossa, 1977. Então, porque aí começaram a vir os shows nacionais, né, desses grandes artistas. Foi. Goiânia entra nesse circuito, né, desses shows. De teatro, não que não participe, não que não tivesse, mas passa a ser com mais frequência esses shows do Rio Vermelho. Vocês estiveram lá em momentos mágicos, né, sensacionais. Eu tenho uma. Amiga, para contar. Eu quero falar a reinauguração do Teatro Goiânia, Margot Fonteyn. Margot Fonteyn, que Dindinha, você está assistindo aí, Dindinha? Foi no governo Irapuã. A tia Darcy Costa, que
que é uma professora aposentada da Universidade Federal também. Aí ela virou e falou assim, nós vamos assistir a apresentação da grande bailarina Margot Fonteyn. Olha só, eu lembro que a Margot Fonteyn... Agora, depois dessa... Não consegui o ingresso não, viu, Pato? Você me ganhou. Não, eu fui com a minha tia, a Didia, eu já tinha assistido, talvez senão depois eu vou mandar para ela. Cara, eu fiquei assim, eu sou apaixonado por dança, aliás, enfim. Agora, Cláudia, agora depois dessa... Eu protagonizei uma cena, assim, eu sempre, olha só, né, achava ridículo quem chorasse quando visse um ídolo, assim. E aí, nessa história aí do Ginásio Rio Vermelho, eu fui para ver o Milton Nascimento. Eu estava nesse show, Cláudia. Entre o palco lá e eu, na quadra, não tinha nada, só eu e o povo que vigiava, né? E esperando. E o Milton entrou. Até hoje eu arrepio, mas eu chorei copiosamente, sem condições de fazer nada, e falando, meu Deus, como é que eu critiquei as pessoas antes que ficavam assim? Não consigo. Olha, eu olhava para ele assim, e a segunda vez que eu também me emocionei muito no Ginásio Rio Vermelho foi vendo Beto Guedes, que eu amo de paixão. Nossa. Mas quando eu vi o Milton pela primeira vez, que ele entrou, sentou, e aquele vozeirão saiu... Olha só o que me aconteceu. Nessa ocasião, olha, eu fui apresentado para o Milton pelos irmãos Rinaldo e Marcelo Barra, lá no Jotas, na véspera do show, sabe? Chegamos lá, eu e a Anete, aí ele nos chamou, apresentou e tal, e eu olhei e fiquei assim... Eu estava fazendo o meu rolê com os livros, vendendo livros, né? Quando eu assim, ô Luiz, senta aqui, ó. Aqui, quem está aqui, eu olhei, quando eu falei Mi, ele segurou, assim, não fala, você está traindo meu disfarce. O disfarce é que ele estava sem o boné. Eu botei um negrinho sentado ali e tal. Aí eu fiz um sinal para a Anete, vem para cá. Ela falou, não. Eu falei, não, vem que eu quero te apresentar uma pessoa. Aí ela foi, aí ela traiu, Milton! Aí virou aquele... Aconteceu um evento muito desagradável no dia seguinte. Foi com ele? Não, foi com o Djavan, que roubaram a carteira do Djavan na saída do show, ali naquela saída de fundos, né? Que vai ficar a turma de uma pipoca ali para ver o cara sair. Você lembra disso, Pato? Roubaram a carteira dele, e aí a imprensa, aqui, acho que foi a RBC, a TBC, não sei, disse, olha, quem encontrar a carteira do Milton com os documentos dele e tal, nós vamos mandar ele ao Rio de Janeiro para passar um dia com o Milton, não, com o Djavan. Aí foi lá no Rio Vermelho essa história. O sujeito apareceu com a carteira e foi passar um dia lá com o ídolo, né? Aí disse que ele estava assim meio emburrado, aceitou aquilo e tal, mas meio sem graça. E o que acontece depois? Gente, agora estou fazendo confusão se foi o Djavan, se foi o próprio Milton mesmo. Eu acho que foi o próprio Milton. O Milton mesmo. E nesse show, nessa ocasião. E aí a piada que rolava aqui é o seguinte, tadinho do Milton, né? Ainda teve que gastar um dia inteiro para conviver com o ladrão. Ainda jogaram a situação do rapaz que teria achado a carteira. Que situação! Tem uma situação delicadíssima. Agora, outra coisa, ali teve shows maravilhosos, né? Até de Ray Conniff, né? Teve Mercedes Sosa. Ginásio Rio Vermelho. E teve um roqueiro, como é que é? Viagem ao Centro da Terra. Rico Wakeman. Mesmo que estou tentando lembrar. Viagem ao Centro da Terra. Eu queria falar sobre o Rico Wakeman, porque tem uma coisa interessante do Rico Wakeman. O Rico Wakeman, acho que foi no Pedro Ludovico. Foi no estádio. Foi no estádio. Foi no estádio. Também chuva. Aí o Rico Wakeman, não sei se foi na metade do show, no final do show, o baterista dele fez quase 1 hora. Vocês lembram disso? Eu amei. Você lembra? Tudo certo. E o interessante é que naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. 3 dias depois, a fita
desse solo de bateria já estava rolando. E aí todo mundo... Nossa, Eu vou até procurar na internet, eu quero ver. Legal. Eu estive lá, João. Você já pensou que Aí show, no hein? dia seguinte, tá eu lá, eu era office boy, estava lá trabalhando, aí eu fui, desce no calçadão da 8, quem está lá vindo, aquela figura enorme, 2 metros de Enorme, altura, cabelo. tal, Rico ele, aí foi sensacional. Olha só. Olha aqui, você me fez lembrar outra passagem interessante. O Nelson Gonçalves, depois de ter vencido toda aquela briga contra a droga, foi morar em Sobradinho, em Brasília, né? E ele não saía de Goiânia, era hóspede do Hotel Bandeirantes, ali na praça, né? E gostava de andar a pé ali pelas calçadas, vinha até o Café Central, ele com a mulher de braço dado e tal. E era um barato, todo mundo que procurava, ele batia um papinho, dava autógrafo, né? E conversava. Feliz da vida, sabe? Depois de ter vencido todo aquele drama que foi a vida dele durante alguns anos, né? Escravo da cocaína. E súbito, ele acabou virando uma figura carimbada, né? Nas manhãs dos dias de semana mesmo, passeando por ali, Banca do Alemão, Café Central, e depois morre assim, de um jeito que bota a gente. Oi, Laila Santoro, olha que coisa boa. Chico Perna, poeta querido. Olha, ó, só gente nossa, tá vendo? Ó? Vamos aproveitar a deixa, Luiz, para a gente ler os comentários, então, do pessoal. Vamos. Para a gente avançar. Nós paramos aqui na Malu. Luísa, aí ela prossegue aqui, saudade de ouvir vocês cantando, lindos. Aí o Raul. Depois do Raul Rodrigues, o Raul que nos lembrou. Aí a mãe baiana, né? Também nos saúda, ótimo. Ó, Leni Santiago. A Vanderleia, né? Está aqui nos dando boa noite. O Raul volta, né? Mencionando o Clube de Esquina, com o Flávio Vitorino. Alane Costa, né? Papo maravilhoso, parabéns, querido João, e todos. Sim, é por aí. É, por aqui. Aí a Laila Santoro, né, que você estava mencionando, lembrando que também teve show do Beto Guedes, Milton Nascimento, né? Eu choraria também, né? Choraria. A Denise, lembrando que o Gil também esteve, o Gil lançou o Luar. A gente precisa ver do Luar. Exatamente. Eu bati um papinho com ele lá no Flamboyant, quando ele veio aqui pela última vez, ele falou, Gil, te entrevistei uma ocasião que você esteve aqui, que você estava com uma estrela, a estrela e o crescente, eu vim lançar o Luar, o nome do disco, né? Luar, né? A gente precisa ver o Luar. De fato, viu, Denise? Bem lembrado. Luiz Melodia, Laila, é isso mesmo, olha. Nossa, O Francisco, né? Chico Perna, poeta, grande poeta. Ela também está lembrando do Oswaldo Montenegro também, né? Esse era carimbado também, né? Nós temos aqui o Robson Luiz Lopes, Papo de Goiás, é muito bem-vindo. Abraço, Papo, e a todos também. Letícia Vilaça, ela é de Bonfim, Minas Gerais. Cadê a Letícia? Aqui, Letícia. Está em cima do Raul aqui, ó. Estou pulando aqui, desculpa aí, pessoal. Não, tudo bem. Letícia, né? Está aqui. Aí nós temos o próximo que é o João Armonde, artista, né? Cantor, compositor lá de Mato Grosso. Mato Grosso, João Armonde, cara. Você conheceu, Pato? Sim. Pô, pessoal de Mato Grosso ali. Ele está em São Paulo agora, está sempre muito ativo. Legal. Belchior também marcou. Nossa Senhora! Que maravilha, sujeito simples, bacana. Robson Luiz Lopes. O Robson Luiz Lopes aqui também, né? Já li. O Robson está em São Paulo, tá bem, meu querido. Marcão Camaralinda, o Marcão virou empresário, né? Mas foi um dos produtores do rock aí. Excelente. É daquele tempo também dos rocks, ó. Cícera Queiroz, Valdir Ferreira de novo, Denise Godoy. A Denise Godoy volta aqui, soltaram uma bombinha lá dentro. Teve um começo de tumulto.
Foi qual show mesmo esse? Gilberto Gil. Qual foi? Gilberto Gil, né? Foi do Gilberto Gil, eu acho. Tá. Naquele tempo, a repressão costumava tentar sabotar, né? Como em 81, meteram bomba lá no Rio Centro, mas quem morreu foi um sargento. Teve um show do Milton que era proibido, vocês lembram que era proibido entrar na quadra, né? Mas tinha shows que a gente pulava para a quadra, mas a polícia ia lá e batia. E no show do Milton, o Milton protestou e falou: quem quiser desce, quer dizer. Autorizou. Não vai querer. Foi uma loucura aquele show. Mas tem uma coisa interessante também, João. Um show, cara, que eu assisti da Rita Lee, Tutti Frutti, no Teatro da Zé Fego. Pô, já que já está no revival aqui. Porque, exatamente, ele foi. O Luiz, Jaquino, porque, na realidade, explicar para as pessoas que nós fomos precoces, meu querido. É verdade. A gente era muito pequenininho, né? Pois ué. Rapaz, Gal Costa. Vocês estão vendo a lábia aí, né, gente? Vocês estão vendo o que eu convivo aqui. Cara, lotado no ginásio. Sérgio, a Ezefego também era palco. O Teatro da Ezefego era palco também do show do Esqueleto. Não participei. Olha, a Gal Costa fez um show no Teatro Inacabado, aquele do Otavinho Arantes, lá perto da rodoviária antiga, né? E depois ela foi para a Boate Bandeirante, era de 71, sabe? Olha aí. Foi para lá, misturou com a gente ali e tal, que coisa bacana, sabe? Mas tem uma coisa também, Luiz, eu queria falar assim, do meu sogro, do seu Goya, do pai da Cláudia. Assim, inclusive, eu tive a felicidade de produzir 2 CDs do meu sogro e enaltecer também as leis de incentivo à cultura do município, sabe, que permitiu isso aí. Foi até eu fiz a produção executiva, o Bororó fez a produção artística, musical. E o seu Goya, meu sogro, cara, assim, ele em 61, ele foi segunda bola de ouro do Brasil. Não é pouco, cara. Ele foi para o Teatro Nacional do Brasília, fez apresentações lá, enfim. Depois, em 2006, ele foi aquela que tinha do Banco Real, que era o melhor terceira idade, melhor da maioridade, maturidade, sabe? Ele ficou entre os 5. Então, assim, ele acompanhava, ele abria shows em Goiânia, Clara Nunes, Maísa. Agora, da Maísa é muito bom, porque eles ficaram amigos. Então, as histórias são ótimas. Porque quando você falou em boate, por isso que o Sérgio lembrou. Que era terminar o show e segurar a Maísa para ir das boates em Goiânia. Olha meu sogro, falando com ele, deixa o meu sogro falar. Porque assim, eu virar para ele, agora, e aqueles olhos verdes, assim, pois assim, aí eu tinha um empresário que ela podia beber, enfim, isso já é um papo de bastidor. Mas é interessante, assim, sabe, como é que, quer dizer, aí eu estou falando pela própria formação da Cláudia, de quem frequentava a casa dela. Assim. Pô, você tem ideia, mais recentemente assim, o Rafael Rabelo, quando vinha em Goiânia, quando vinha em Mato Grosso, ficava na casa, na casa dos meus pais, tocando lá. Aí o Ney virava assim, o Goya, o Rafael... E era muito bom para o Rafael, né? Assim, uma experiência, porque minha mãe não tinha noção de quem era Rafael, então eu chamava ele de menino. Menino, você não comeu. Menina, você precisa comer mais. Eu adorava o frango que minha mãe beleza, fazia. hein, gente? Minha mãe fazia o frango para ele. Eu me arrependo que a gente não tinha essa facilidade do celular. Do registro. Né? Do registrar. Nós não tiramos fotos com ele, assim, mas o Rafael ficou lá em casa umas 3 vezes. E aí, engraçado, dias, eu não sabia, não, Cláudia. Era maravilhoso, né? Que coisa maravilhoso. Não, o pessoal do Clube do Choro sabia que ele estava aqui com o Ney, né? Enfim. Aí não sabia, aí descobri que ele estava... E eu tive a felicidade de levar ele no Clube do Choro, né? Ele andava com ele no carro e tudo, e morrendo de timidez, porque eu sou muito, muito tímida.
E eu me arrependo também, né, de ser tão tímida, porque um dia ele falou, deixa eu gravar uma faixa com você, e eu falei, eu não canto o suficiente para você tocar para mim. Nossa Senhora. E não gravei, é o meu maior, um dos meus maiores. Aquele show do Ney, só os dois, né? Ele no violão, foi o último que eu vi. Foi no Teatro Ney, Goiânia, no né? Teatro Goiânia, né? Eu tava Antes lá. o Ney esteve com a banda, que estava inclusive o Paulo Moura no sax, que era maravilhoso também. E depois veio aquela do Rafael, só o Rafael e o Ney. Gente, como é que pode tocar um violão daquele? Eles fizeram no Cliff, né? 2 noites. Estava tudo ali, né? Estava tudo ali. Olha o violão. Eu sentia outro show antológico no Teatro Goiânia foi do Paulinho da Viola. Também. O Paulinho entrevistei lá no Sesc, da Rua 19. Olha. O Ney, no outro em que o Ney trouxe a banda, Rafael estava também, e o Paulo Moura, aí ele fez um solo, foi só o sax do Paulo Moura e a voz do Ney para cantar Da Cor do Pecado. Rapaz, quem que não chora? Nossa Senhora. Ver um Paulo Moura tocar, o que é aquilo? Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Agora, aqui uma observação aqui. A Janete disse que tem um disco do vinil do Marcão Camarali, né, Denise? Participei dele e não tenho. Pois é, eu também não tenho nem um disco do Marcão, viu? Você tem, amor? Não. Eu não tenho também. A Denise também. A Denise é assim, você mencionou, né? A Denise disse. A Denise também? Não. A Denise, que ela participou do disco e não tem. A Denise, além de poeta, ela é musicista, né? Que maravilha. Primeiríssima linha, participou demais da musicalidade de Goiânia, desde os anos 60 também, aquela juventudezinha Coca-Cola nossa. Ela é bem mais nova que eu já era marmanjo, né? Estou falando assim, mas não. Né? Você já foi. Você revelando novidades aqui, né, Luiz? João, o Luiz, ele era mais precoce do que a Denise, não é, Denise? Vamos chamar a Denise. A Denise é a mãe. A Denise é mãe de músicos maravilhosos também, né? A família Verano. Família Verano, sensacional. Não é mesmo? Brincadeira. Sim. Danilo, Cristiano. Poxa, todo mundo. Bom demais da conta. Luiz, Cláudia, Sérgio, a gente já está avançando aqui no horário que a gente... Mas já acabou? A gente limitou cerca de 1 hora, a gente já está se aproximando, a gente teve um período lá que foi Esquenta Tambores, e a gente vai ter que encaminhar para o final, mas vamos conversar mais um pouquinho. Eu queria que o Sérgio e a Cláudia falassem um pouquinho sobre os seus trabalhos, né? A Cláudia está lançando um CD, né? Eu queria que vocês falassem sobre os trabalhos como estão agora. Mas Pedra Azul. Antes disso, vamos lá, Luiz. Eu adoro o Luiz porque ele já vai, a gente pensa junto, né? Ele já vai. O Raul Rodrigues aqui lembrando o Paulinho Pedra Azul, né? Paulinho Pedra Azul, né? Fantasia. A Gislaine está te cumprimentando, a brilhante iniciativa, João Negrão. A Denise, sempre fui precoce. Baixinha engano. Não fomos, né, querida? Denise é um amor, viu? Figura. Baixinha engano. Muito bom. Vamos falar, então, dos trabalhos aí, o CD da Cláudia, como é que está aí o... os projetos. Os projetos, como é que estão aí? Eu lancei, né, o CD solo, o meu quarto CD solo, Laços, e num momento muito especial, né, essa pandemia, ele foi gravado de uma forma também muito interessante, que foi produzido, teve a produção executiva do Gilberto Correia, através da Lei de Incentivo, né, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e a produção musical do Fred Vale e do Fronte Júnior. E, assim, é um CD que, quando ele foi concluído, né, ele é minimalista, como a gente tinha concebido. Eu gostei muito do resultado, de muitas sutilezas, né? Eu acho isso muito importante, assim, de refletir o momento que eu acho que a gente está vivendo, né?
E eu acho que musicalmente a gente conseguiu falar disso, né? Desses momentos assim muito introspectivos e de sutilezas que a gente está vivendo, de formas da gente se encontrar, e até mesmo para viabilizar o CD em plena pandemia, nós gravamos de forma inusitada em muitos aspectos, né? O Fred na casa dele, o Fronte na casa dele, tudo em home, né? Para a gente ter essa segurança, biossegurança. E contamos com a participação de 2 músicos, né? O Pato e eu aqui, que gravamos aqui na nossa casa, e 2 músicos, um na França, que é o Florian Pellissier, que é um pianista, um tecladista, jazzista, que o Fred Vale o conheceu e convidou, ele aceitou. Inclusive, assim, só um adendo, ele gravou o último disco e está em turnê com o Iggy Pop. E aí... E também o Marcelo Mariano, né, que foi também a partir do convite do Fred Vale, que ele topou aí essa empreitada. E o resultado final do disco... O João Marcelo? Não, Marcelo Mariano, que é um baixista, né? Ele é filho do César Camargo Mariano. Sei, irmão do João Marcelo. Irmão do João Marcelo Bosco. E aí... O João Marcelo é Bosco, ele é irmão do Pedro Mariano. Do Pedro Mariano, Eles, E no final, assim, o resultado final, falando de sonoridade, ficou muito, muito... Eu gostei muito, né? Assim, sou suspeita. Mas uma coisa que não foi intencional e que depois eu estava vendo, percebi, foi que eu gravei compositores de gerações diferentes daqui, né? Então, são pessoas dessa primeira geração aí do barzinho que a gente estava falando e de novos compositores, bem jovens que estão surgindo agora. E que tem essa mesma, vamos dizer assim, uma veia poética, tratando dessa coisa que são os laços, né, que a gente faz ao longo da vida, os laços que ficam, os que não ficam, e eu sou muito ligada nisso, né? Eu acho que a arte ela é para a gente falar disso mesmo, né? Da alma do ser humano, né? Que nós temos algo além nós não somos esses seres racionais e insensíveis que muitas vezes a gente vê colocado aí de forma tão irresponsável, né? E dolorosa, né? E dolorosa, não. Então, o Laços nasceu dessa forma, né? Pensando nisso, né? E também homenageando o meu grande, né, amigo, e falta palavras para falar, o Shell Júnior, que a capa é uma reprodução de uma tela que ele me deu. Shell é um grande artista plástico, né? E que trabalhou mais com teatro e cinema, foi fazer cenografias da quadra, trabalhou com esqueci agora, teatro fora daqui, cinemas, né, de nome nacional, Lúcia Murai, ele fazia, e ele nos deixou em 2015. Então, é um amigo visceral meu, assim, um grande colaborador da minha formação, e eu homenageei na capa do CD, reproduzindo uma tela que ele me deu. E fiz em cima da tela, eu pedi para bordar, o Cláudio Livas bordou, né, a palavra laços, porque eu acho essa coisa do bordado, essa coisa que junta, né, essa coisa ancestral, essa coisa do saber, assim, essa coisa das fiandeiras, a história nossa, né? Eu acho que tudo tem que vir com a história, né? A gente está aqui porque teve tanta gente que construiu a gente, né, historicamente lá atrás, em diversas facetas, né, nossas, assim, intelectual, humana, assim, de afetos, enfim, eu não sei se eu estou sendo muito clara, eu não sou muito objetiva para falar, porque falar de laços é isso, não tem objetividade mesmo. Não é? Tá ótimo. É isso. Bom, aí vocês podem acompanhar a Cláudia Vieira também pelo Instagram. Cláudia Vieira, _cantoral, porque não sei, porque o Instagram colocou Cantora O, tá? E está também no Spotify, você coloca lá, está o novo CD dela e os 3 anteriores, o Laço, o Paracaliandas e Miosotes, entretantos e, sobretudo, encontros. Tá, eu falando do meu trabalho solo. Eu estou
Eu tenho um trabalho com um guitarrista turco, que chama Can Kambay, nós o conhecemos na França, no final da década de 80, enfim. E nós desenvolvemos um projeto que chama Patokan, que é uma fusão de música do Oriente Médio, africano, com pitadas de jazz, que tem uma coisa meio de psicodelia também, chama Patokan, está no Spotify também, tá? O meu site, o site da Cláudia, claudiavieiracantora.com.br, o meu é sergiopato.com.br, está todo o material do Patokan também, enfim, de todos os cantores, eu acompanho vários cantores também, vários artistas, enfim. E a gente vai estar lançando agora o Patokan no início de novembro. A gente vai estar lançando o volume 2, Patokan volume 2, a gente vai fazer uma divulgação, tá? E agradeço demais, João Negrão, o Jaquino, Zezé, força, meu bem, poxa, só me perdeu. Sabe, conversei com ela hoje, falar que, poxa, o programa tinha que ir ao ar, e você é uma guerreira, querida, força para toda a família, o teu irmão que eu conheci, porque eu e a Zezé, nós fomos vizinhos de infância na Vila Nova, sabe, eu até falei para ela, poxa, que legal, né? A gente se encontrar depois de anos, assim, enfim, e força para tua família, Zezé. Enfim, nossos sentimentos, e vai dar tudo certo. Tá bom? Eu queria aproveitar esse final só para poder mandar esse carinho para ela. E muito, muito obrigada, gente. Foi um bate-papo tão delicioso, tão energizante, né? E necessário nesse momento. E parabéns a vocês pelos encontros que vocês têm promovido, né? Pelo programa, né, aqui no streaming, por essa iniciativa tão importante e tão valorosa. A todos que estão aqui com a gente assistindo, né, e contando também da sua história, dos seus momentos com música. Muito, muito obrigada mesmo. É para isso que a gente existe e faz música, né? É para isso que a gente está aqui. Muito bom. Eu estou compartilhando os sites, né, do site. Sim. E o site meu. Obrigado, então. E da Cláudia também, está aqui. Tá aparecendo aí? Tá tudo certo. Sim, obrigada, muito obrigada. E nós vamos depois compartilhar aqui na descrição do vídeo, que vai ser incorporado, vai para o YouTube e depois vai ser incorporado no site, e a gente vai compartilhar com vocês todos. Vamos, aqui na descrição, vamos colocar as redes sociais de todos vocês, os sites, e tudo mais, mas não acabou ainda, não, porque a gente tem que prestigiar os nossos espectadores aqui. Tem muita gente comentando. Muita gente comentando. Olha aqui. Vamos finalizar com nossos comentários, né? Vamos. Nós paramos na Maria Luísa, né? E aqui temos Gislaine. Gislaine. Ela é curto e tenho no arquivo familiar Vinícius de Núbia Lafayette. Núbia Lafayette, da minha infância. Lafayette. Coisa boa. Para mim, quando escuto na vitrola as músicas dela, dos anos 40, 50, é como se o repertório fosse atualíssimo, né? E o efeito é o mesmo no coração. Isso aí. Delícia. Denise Godoy, de fato, né, Denise? A história, a gente dá continuidade, né, a ela. Ela começa bem antes de nós. Mas... O Valdir voltou aqui fazendo uma lembrança para você, Luiz, né? Falando em juventude de Coca-Cola, curtimos muito antes essa turma maravilhosa do MPB, o Josafá Nascimento, o pioneiro das serenatas de Goiânia, pai do Xará Batera. Pai do Xará Batera, sim. Muito querido, gostava muito dele. Aqui o Robson parabenizando a Cláudia pelo Obrigado, Cláudia. A Maria Luísa Oliveira também. Né? Obrigada, todo mundo. A Gislaine, eu já li, né? Gislaine, já leu, a Denise Godoy, também. né? Cristiane Pernê, Gracinha. Beijão, menino. Ai, Pernê. Saudade, meu bem. Eu posso falar, tem shows, esqueci de falar os shows. O Canto de Ouro, né, que começa agora. Posso falar? Sim, claro, vamos voltar aqui. Nossa, agora que a Pernê falou, a Cláudia
vai iniciar, dia 4 de novembro, vai retornar um grande projeto maravilhoso, chama Projeto Cantos de Ouro. Maravilhoso mesmo. Vai ser lá no Teatro Goiânia Ouro. Eu acho que entrada franca. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter uma parte presencial. Depois o pessoal da mídia vai. Formato híbrido, isso mesmo. Formato híbrido. Certo. No dia 4 de novembro. Dia 11. Com o Lui, que está estreando lá com a gente. Da Cláudia? Da Cláudia Garcia. Vai abrir. A Gracinha. Esse Lui, ele tinha 9 anos. Olha. Hoje eu vi o vídeo dele aí, né? Que o Chechel postou, né? Uhum. E falei, gente, tá esse homão agora, né? Que parece que as crianças param na memória da gente. Sim, então vai ser a abertura do Luiz. E o Adriel Vinícius. Aí a Cláudia com o Adriel Vinícius. Dia 11, a Cláudia, eu e o Fronte, a gente vai fazer um live pelo projeto CLAC, do Teatro Sesc, às 19 horas. E dia 16 de dezembro, no Teatro Sesc, aí a Cláudia vai fazer o lançamento do CD Laços. Aí já vai, talvez, tomara que esteja já presencial totalmente. 16 de dezembro, lançamento com banda completa. Enfim, dia 16 de dezembro, no Teatro Sesc, lançamento do CD Laços. Tá bom? Desculpa, porque maravilha. Olha só. Maravilha, o programa é de vocês. Uma delícia. Seria um pecado encerrar sem essa agenda maravilhosa. Só para prosseguir aqui, o Robson volta, parabéns, pessoal, grande abraço. A Denise Godoy, sempre participante aqui. Vocês são lindos e fazem a diferença. Mil parabéns. Obrigado, Denise. Para você também, Luiz, que papo delicioso. Obrigado, Denise. Encerramos aqui os comentários. Luiz, você quer fazer uma última pergunta aí para o nosso casal maravilhoso? Não, eu quero só fazer um desabafo triste. Nós estamos acabando assim, eu estou nessa casona aqui sozinho, uma varanda gostosa aqui. Né? Em vez de estar aqui na telinha, um em cada casa e tal, a gente podia estar junto aqui com violão, com percussão, né? E esticando até a madrugada com a cachaçinha de leve, né? Agora disse tudo, né? Nada, meu querido. Aqui é bom de fazer serenata, rapaz. Aqui é bom, eu estou no meio do mato, é uma delícia. Olha o convite recusado, hein? Vamos organizar. Anota aí. A gente está anotando aqui, hein? Vamos anotando. Vamos organizar. A última vez que eu senti uma serenata foi no aniversário meu, há uns 4 anos. O João Marcelo chegou aqui. O meu quarto não tem janela, tem uma porta para fora. Ele chegou justamente na porta de fora e me faz uma serenata surpresa, coisa mais gostosa. Está fazendo falta uma serenata. Quando começamos a falar em final aqui, a gente, por que não estamos aqui? Né? Para dar uma consolidação nesse papo, sem hora para acabar. Demais. Obrigado, gente. Um abraço, um carinho para vocês. Obrigado, Um abração, meu querido. Obrigado. Né? Meu recado para a Zezé, né, que ela encontre forças para vencer mais essa. Poxa, são tantas agruras nos últimos tempos. Sim. Exatamente. Denise que topa. Denise topa. Aí, ó, o próximo encontro nosso vai ser aí, ó, serenata lá no Luiz, hein, João? Vamos. Exatamente. Vamos achar um buraco na agenda desse povo, que eles trabalham demais. Eu estou... Maravilha. Beijo, obrigado a todo mundo que compartilhou conosco. Maravilhoso, muito obrigado. Saúde para nós. Obrigado mesmo. E parabéns para o Milton Nascimento. Parabéns. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado. Pessoal, e a gente encerra, então, assim, mais um Goiás em Canto e Prosa. A gente deixa um grande abraço, como bem lembrou o Sérgio e a Cláudia, e o Luiz também, nesse momento de dor para a nossa companheira, nossa amiga, a Zezé, que é nossa parceira aqui no programa. Aliás, ela é a alma desse programa. Exatamente. Né? Ela sugeriu a criação, ela sugeriu... O programa poderia ter sido melhor, né? Se não fosse esse infausto de hoje. Exatamente. E a gente fica por aqui, você que nos assistiu, você que nos prestigiou aqui, a gente vai incorporar esse programa no
YouTube, depois vocês lá no YouTube, faça a inscrição no canal, com todas aquelas sininho, compartilha, dá joinha, para a gente impulsionar aqui o nosso programa. Agradeço muito todo mundo que nos acompanhou mais uma vez. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Sérgio. Agradeço. Muito obrigado, amigo Luiz. Um abraço e sucesso para todo mundo. Axé para nós. Axé. Axé.